Olá, graça e paz. Hoje é domingo, 2 de julho de 2023. Estamos juntos para a leitura do nosso devocional, Confiando em Deus Dia a Dia, da Joyce Meyer. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais um mês, Senhor, que se inicia. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos ajudando em todos os nossos desafios, Pai. Pedimos também que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, abra o nosso entendimento e que nós possamos estar focados agora para entender e colocar em prática o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Hoje o tema é: você não precisa temer. Jó 3:25, porque aquilo que eu temo grandemente vem sobre mim, e aquilo que eu tenho medo me acontece. Em outra versão diz assim: porque o que eu temo me sobrevém e o que eu receio acontece. Dê uma olhada nesse versículo do livro de Jó. Não creio que ele signifique que todas as vezes que um pensamento de medo surge em sua mente, aquilo que você teme vai acontecer. Mas se você tiver um grande medo em sua vida, e se for algo qual você medita sem parar, e você começa a falar a respeito disso, certamente está se colocando em risco de abrir uma porta para que aquilo aconteça na sua vida. Não apenas você, mas eu também. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e as nossas palavras, e precisamos manter a nossa mente focada na direção certa. O único pensamento aceitável acerca do medo que um cristão pode ter é: não temerei, porque Deus está comigo. Se você tem um problema com o medo, com o excesso de timidez, com a covardia ou até com a vergonha excessiva, terá de trabalhar para combater essas coisas e escolher ter fé. Creio que existem algumas coisas que as pessoas aceitam como sendo a personalidade delas, quando na verdade é apenas o diabo tentando tirar vantagem delas. Existem pessoas que são mais ousadas naturalmente e algumas que são mais tímidas naturalmente do que outras. Mas se você é tão tímido a ponto de não poder participar das atividades da vida ou de não dizer o que se passa na sua mente e no seu coração, mesmo quando você sabe que Deus está tentando levar você a fazer isso, então é hora de se levantar contra isso e dizer: não, este não é o verdadeiro eu, não é assim que Deus quer que eu seja, não foi assim que Ele me criou para ser. De Gênesis a Apocalipse, posso lhe mostrar na palavra de Deus que Ele quer que sejamos ousados e corajosos, e Ele quer que sejamos confrontadores quando necessários. Ele quer que conquistemos novos territórios. Deus não quer que tenhamos medo do inimigo. Ele quer que exerçamos autoridade e que façamos grandes coisas em nossas vidas. Seja ousado e corajoso e não tema, porque Deus está com você. Quando você começar a confrontar os temores que o mantiverem cativo, coloque toda a sua confiança em Deus e creia que você pode fazer tudo o que for necessário por meio dele. Então hoje esse devocional ele fala que nós não precisamos temer. Existe um versículo muito conhecido que fala que o Senhor não nos deu espírito de covardia, né? Que Ele não deu espírito de medo, que Ele não deu um espírito de nós nos escondermos atrás das situações. Então, mas Ele nos deu um espírito de intrepidez, de equilíbrio, de amor, de moderação. Então, se nós temos medo, esse medo, nós não nascemos com esse medo. Quando a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, essa palavra espírito, ela está com letra maiúscula, e ela vem numa palavra grega que se refere à nossa alma, que se refere às nossas emoções. Então, quando o Senhor ele fala isso, ele fala que Ele não nos deu uma alma cheia de medo. Ele não nos deu essa emoção do medo, né? O medo, às vezes, ele é necessário, natural do ser humano, é uma emoção involuntária, mas o medo paralisante que impede nós de fazermos as coisas, esse medo não vem do céu, não vem de Deus. Então, e o medo, ele é mentiroso, ele conta uma mentira para nós. Nós temos muito medo das situações que são novas, que é aquilo que você ainda não experimentou, te traz um medo, te traz um receio, te traz uma preocupação.
que você não sabe como que você vai vivenciar. Por quê? Porque é novo. Então, e o medo, ele soa na nossa mente como algo grandioso e que quer tirar a nossa paz. Mas como nós aprendemos, nós precisamos fechar essa porta. Nós precisamos dizer não, porque a palavra diz que aquilo que eu temo, que eu tenho medo, vem sobre mim. Aquilo que eu tenho receio e também, né, medo, me acontece. Então, se nós ficarmos para o nosso cérebro contando aquilo, eu tô com medo disso, vai acontecer isso, eu tenho medo de ter isso, de ter aquilo, o teu cérebro vai acreditando naquilo e vai fazendo com que você atraia isso, porque o cérebro, ele acredita na história que nós contamos para ele. Então nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos alimentando o nosso cérebro, a nossa mente. Então quando vem esse medo, puxa, aquilo que eu temo me sobrevém, então não preciso temer, porque eu sei que Deus, ele é que governa, é ele que faz. Então nós não precisamos deixar com que esse espírito nos governe. O problema não é ter medo, o problema não é ter nenhum tipo das emoções, porque como nós falamos, as emoções, elas são involuntárias e vão acontecer. O problema é nós sermos paralisados pelo medo. Nós sermos tirados da nossa rota por causa do medo. Então, quando fala de medo, me vem muito a passagem, né, de Gideão lá no livro de Juízes. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Gideão, ele estava com medo dos midianitas e ele estava no lugar errado. Por quê? Por causa do medo. O medo faz com que você vá para o lugar errado. O medo faz com que você não vá para a rota certa, faz com que você desvie o seu caminho. E Gideão, o lugar de malhar trigo era na eira e não no lagar. E a eira ficava na frente normalmente das casas, um lugar mais exposto. E o lugar de pisar as uvas era no lagar, que era um lugar mais retirado atrás das casas, normalmente. Então, e o que Gideão precisava? Ele estava malhando trigo, mas ele estava malhando trigo no lagar. O lagar não era um lugar de malhar trigo, e ele foi malhar trigo no lagar. Por quê? Para se esconder dos midianitas, porque ele estava com medo. E quando Deus chamou ele para que ele lutasse contra os midianitas, que ele iria vencer, ele começou a colocar um monte de impedimentos nele. Ele começou a se olhar de uma forma diferente do que Deus criou ele para ser, do que Deus disse que ele seria e qual era a visão dele. A visão dele estava distorcida por causa do medo. Então, quando nós temos medo, a nossa visão fica distorcida, a nossa visão fica mudada a respeito de nós e a respeito das pessoas. E aí o que Gideão fez? Deus falou que ele ia vencer os midianitas e ele falou que não, que ele era incapaz de fazer aquilo, que ele não ia conseguir. E Deus trouxe palavras de ânimo para ele, palavras que ele iria sim conseguir, mas ele estava resistente, né? Então, assim, quando nós estamos com o nosso olhar no medo, focando no medo, Deus, ele vem, tenta nos alertar, tenta nos tirar, mas tudo depende de nós, tudo depende se nós queremos, se nós vamos aceitar. E a palavra diz em Juízes 6, a história de Gideão, né? Você pode ler lá, do versículo, deixa eu pôr 11 aqui, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. E o anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão, olha o que Gideão respondeu para o Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Então o Senhor foi falar com ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. E ele, Senhor, né? Se o Senhor está conosco, por que não sobreveio tudo isso? E tem alguma coisa diferente de nós com Gideão? É a mesma coisa, às vezes nós estamos passando por situações e nós ouvimos o Senhor falar, ou o Senhor usa alguém para falar conosco, a gente, Senhor, mas se o Senhor estivesse conosco, não tinha acontecido isso.
né? Parece Marta e Maria falando quando Jesus veio e que Lázaro tinha morrido. Se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Então, o que a gente está querendo dizer? Que Deus não está conosco. Nós estamos querendo dizer, Senhor, se o Senhor está conosco, não tinha acontecido tudo isso. Gente, existe uma promessa que o Senhor está conosco todos os momentos, todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós não podemos duvidar disso. E aí o Senhor, falando com Gideão, olhou para ele e ainda disse: vai nessa tua força e você vai livrar Israel dos medianitas. E ele duvidou. Por quê? Porque ele estava escondido atrás do medo. E o Senhor diz para ele, portanto, eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então, se você for ler a história, aqui Gideão, ele começou a olhar para aquilo que o Senhor disse para ele. Quando ele se posicionou, ele venceu. E todo o povo de Israel venceram os medianitas com 300 homens. Então, é algo que era impossível para o ser humano. Algo era impossível naquela luta, naquela guerra, mas o Senhor estava com ele. E quando ele se passou a olhar conforme o Senhor o via, lançando o medo fora, o medo, não que ele não tivesse medo, com certeza ele deveria ter, mas que ele deixou que o medo o paralisasse, ele venceu. E assim é conosco, quando nós vamos sentir sim medo, mas não vamos deixar que o medo nos paralise e vamos em frente, olhamos aquilo que Deus está dizendo de nós, nós conseguimos vencer toda e qualquer circunstância, porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Senhor. Então, nesse dia, essa palavra para nós, para que nós venhamos sair desse lugar que limita a nossa visão, que nos limita o medo, porque não depende de nós, é na força do Senhor que nós vamos. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque sabemos que o Senhor ministra o nosso coração. Deus, nós sabemos que